Espiritismo, do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Parnaso de Além Túmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Casimiro, eu não sei se vocês sabem, com 16 anos de idade, ele começou a perder a visão e vai se tornar cego. E como já conhecia as claridades da doutrina espírita, vai ver mais claramente ainda o mundo espiritual e nos trazer um belíssimo testemunho de amor, de trabalho e de fé. Mais tarde, já agora do mundo espiritual e com a visão ampliada, ele retorna e vai nos trazer duas poesias no livro Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra publicada de Francisco Cândido Xavier, aliás, psicografada por Chico Xavier, que vai nos falar então dessa doutrina tão bonita, Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, embalados com a poesia de Casimiro Cunha, Espiritismo, nós vamos falar hoje sobre mundo de regeneração, sobre as esperanças e consolações que nos aguardam. Nós vamos usar alguns slides que utilizamos em uma palestra anterior, que vem muito, não é, a propósito do nosso tema. E como aqui estamos também em época de transição planetária, não é? Quero parabenizar todos vocês, o Instituto Vida, por essa transformação. A mudança leva ao progresso. E nessa época de transição, como estamos aqui na Terra, há alguns ajustes a fazer, não é? Chegamos aqui, precisamos começar um pouquinho depois do horário, precisaremos de mais evangelizadores. Convido aqueles que assistem esse vídeo a procurarem aqui o Instituto Vida Bezerra de Menezes, aqui no Areal, juntinho de Águas Claras, que vocês podem participar de uma casa muito aconchegante, com trabalhadores muito amigos e dedicados. E estaremos aqui então aos sábados, não é, com essa atividade das palestras e também de evangelização infantil, para que os filhos, os enteados, enfim, as crianças que acompanham os adultos possam estar também entretidas e beneficiando das bênçãos do Evangelho de Jesus. Então, nós vamos ver os slides da palestra Jesus, o Mestre, à frente da transição planetária, para nos dar a certeza que Jesus está no leme. E teremos a bibliografia, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro A Gênese, os milagres e as profecias de Jesus segundo o Espiritismo, obras póstumas, não é? Que são uma série de escritos, de estudos de Kardec publicados após a sua desencarnação, trechos do livro A Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores traduções segundo os estudiosos da área, e o Novo Testamento também, de Haroldo Dutra Dias, que tem feito essa tradução nova, publicada agora pela editora da Federação Espírita Brasileira, não é? Antes pelo Conselho Espírita Internacional, e uma tradução que não é espírita, é uma tradução literária, uma tradução que mostra inclusive vários significados dos vocábulos, para que a gente possa, não é, do grego, entender muito melhor ainda o Evangelho de Jesus. Mas é muito semelhante e conta com a colaboração de protestantes, de irmãos católicos, para que possamos, não é, ter produzido essa obra tão bela. Então, parabenizar a Federação Brasileira, o nosso querido Haroldo Dias. Bom, as considerações iniciais sobre o mundo de regeneração. E a primeira pergunta: não é, precisamos esperar que a Terra chegue à regeneração para encontrar alguma felicidade? A resposta: não.
nós podemos aprender a felicidade relativa, pois Jesus ensina em João que o reino de Deus está dentro de vós. Então, ele não vem com aparência exterior, não é verdade? Nós sabemos na questão 920 e seguintes do Livro dos Espíritos que nós podemos encontrar a felicidade relativa aqui na Terra. Não podemos encontrar absoluta, mas que cabe ao homem ser tão feliz quando comporta a sua existência grosseira. E quase sempre ele é o responsável pela sua felicidade ou pela sua infelicidade. E também não, por quê? Pois há colônias espirituais mais felizes do que aqui na Terra, que poderemos habitar após a vida física, como nós conhecemos o relato do livro Nosso Lar, pelo nosso querido André Luiz, psicografia também de Chico Xavier. Então, a gente vai ter esse primeiro passo, que não precisamos esperar a regeneração para encontrar algum tipo de felicidade, não é? Quando eu vejo aqui a Wanda, não é? Com essa consciência tranquila, com a fé no futuro, aquela fé inabalável, com esse trabalho que ela dedica, com tanto carinho, com tanto amor, a gente olha para ela e diz, nossa, ela parece que já está, não é? Na colônia espiritual Nosso Lar, não é verdade? A gente se sente, até a atmosfera ao seu redor já é diferente, não é? Enquanto que nós não, ainda estamos aqui. Então, e vejam que há pessoas aqui na Terra vivendo situações semelhantes à do umbral, não é? As regiões de sofrimento no mundo espiritual, nunca eternas, não é? Sempre passageiras, mas inclusive aqui na Terra, o problema da dependência química, o problema da criminalidade, o problema, enfim, de uma série de transtornos, não é? De saúde, inclusive mental, que nós temos experimentado aqui no planeta. E às vezes a gente até se pergunta, mas Nazareno, como é que vocês falam que a Terra está marchando para uma condição melhor, para um mundo de regeneração, e a gente vê tanta desgraça no planeta? Bom, primeiro que nós hoje temos a imprensa, a mídia, com seus vários meios de investigação, de fotografia, né? Como a Elisa estava ali fotografando. Hoje, se acontecer qualquer coisa no Japão, via satélite, a gente já tem notícias aqui no Brasil. E assistimos diariamente. De manhã começa o jornal, de tarde repete, não é? Em vários canais inclusive. À noite acrescenta mais uma coisa e repete as mesmas tragédias de manhã, porque é isso que dá audiência. Então, como a gente gosta, como a gente paga por isso, como a gente gosta dessas matérias, eles mostram essas tragédias também. Não é só o dever de informar, é dever de informar aquilo que o público deseja. Por isso, parabenizar a Estação da Luz, que tem a Agência da Boa Notícia, uma agência especializada somente em produzir notícias positivas, para ressaltar o lado, não é, dos tantos trabalhos sociais, de tantas iniciativas do bem, que floreiam em toda parte, e a gente não conhece. A gente só conhece as tragédias e colocamos lentes de aumento nesse assunto. E em O Livro dos Espíritos, na questão 916, quando Kardec está estudando sobre o egoísmo, na questão 913 ele já tem a informação de que o egoísmo é o vício mais radical, ou seja, principal, o vício raiz que está por trás de quase todos os vícios, também assim como orgulho. Mas na 916 ele explica os espíritos superiores essa nossa inquietação. Kardec pergunta: o egoísmo, longe de diminuir, olha aí, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo, ou seja, parece aumentar ainda mais o nosso egoísmo. Como poderá a causa destruir o efeito? Resposta: quanto maior é o mal, mais horrível se torna, né? A gente percebe o mal com mais claridade, com mais clareza. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação, ou seja, era preciso que ele chegasse às culminâncias, como a gente está vendo hoje, para que a gente começasse a se preocupar em modificar o nosso egoísmo. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal, e se ajudarão reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. Esse é o reino do bem,
que os espíritos estão encarregados de preparar. E aí na questão seguinte, na 917, Kardec pergunta qual o meio de destruir o egoísmo. Santo Agostinho faz uma longa dissertação dizendo que devemos combatê-lo por todos os meios possíveis, mas sobretudo pela educação. Educação, né? Educação moral, que vai realmente formar novos caracteres, vai moldar a nossa personalidade. Nós sabemos por André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, que o lar, a família, é o centro de indução, ou seja, centro de influência mais poderoso que existe em todo o universo. E os Espíritos nos ensinam que nós devemos nos instruir dos meios de educar os nossos filhos, e nós não sabemos educá-los. Estragamos nossos filhos. Precisamos estudar sobre a educação de filhos, que é algo difícil para nós e desconhecido. Quando eu fui convidado a começar palestras sobre esse tema, nossa, como eu vi que eu era analfabeto em educação. Não sabia nada. Então nós montamos depois palestras sobre a educação dos filhos, educação de crianças, que é completamente diferente da educação de adolescentes. Aí fizemos outra palestra, não é? E até educação antidrogas, educação para aprender. Então, há uma série de assuntos que a gente precisa, e com o tempo curto hoje que nós temos, às vezes a gente não se dedica como deveria, mas precisamos estudar sobre o assunto da educação dos filhos. Bom, a gente vai destacar alguns trechos, porque esses slides são para um seminário, são quase 60 slides, a gente não vai ter tempo de lê-los todos aqui, mas a gente vai começar no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, resgatando, Kardec nos traz a citação de Jesus, que há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então, ele nos fala que há muitas moradas. Então, há diferentes mundos, não é? Mundos inferiores e mundos superiores, o mundo de expiação e provas como a Terra, os mundos regeneradores ou mundos de regeneração, que é o que estamos adentrando agora, e ele estuda nesse capítulo 3º, que é pouco lido, por quê? Porque a gente costuma abrir o Evangelho ao acaso, não é verdade? Só que para influenciar na abertura das páginas, precisaríamos de médiuns de efeitos físicos, que são raríssimos. Então, às vezes, os espíritos conseguem, mas às vezes é muito difícil. Lá em casa é fácil, porque normalmente quando tem adolescentes perto, não é? Os adolescentes normalmente doam muito fluido vital e muitas vezes são médios inconscientes, daí porque os fenômenos de poltergeist terem seu epicentro, normalmente um adolescente. E como eu e a Fernanda somos ainda recém-saídos da adolescência, na hora que a gente abre o livro, os fluidos, não é? Estão ali a pleno vapor, então fica fácil, não é? Mas vejam que a gente tem que tomar. Quando abre, sempre dá certo, porque todos nós precisamos de evangelho, tudo que está ali a gente precisa. Mas nós precisamos compreender que precisamos também estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, sequencialmente, ler capa a capa. E este capítulo é muito importante, o capítulo 2º também, enfim, vários capítulos que estão no início ou no final, a gente estuda muito pouco. Então Jesus nos fala, não é? Que voltará para nos retirar daqui, para estar com Ele, e como está em João capítulo 14, 1 a 13. Então, nós vamos ler somente os slides que tiverem em negrito, né? Os trechos em negrito. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, também além dos mundos físicos, nós temos também os estados mentais. Há pessoas, como nós dissemos aqui, que estão numa condição mais elevada, num mundo mais elevado, mental, e outras pessoas sofrendo muito aqui na Terra. Então, além do espaço, está a diferente morada na questão da nossa cabeça. Então, Kardec estuda diferentes categorias. Vocês já sabem que a Terra só perde para os mundos primitivos, né? Nós vamos ver aqui, os primeiros destinados às encarnações da alma humana. Este aqui que é o nosso, onde domina o mal. Isso aqui é que é o normal aqui. Por isso que a imprensa encontra tanta facilidade. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem não é sobrepuja, ele está acima do mal. E mundos celestes ou divinos, as habitações de espíritos depurados, espíritos puros, onde reina exclusivamente o bem. Então a gente vai avançar mais. Então, à medida que a gente vai avançando, é o quê? É-lhes uma recompensa ascenderem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo,
ou prolongarem a sua estadia em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se vê impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Bom, Kardec então está falando aqui de uma separação, não é verdade? De pessoas que sairão daqui para outros mundos mais atrasados. Então vai nos trazer a fala de Jesus, não é? Que no final dos tempos o Filho do Homem retornará em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, com a sua corte de anjos, passará à direita as ovelhas e à esquerda os bodes, e estabelece um único critério, como a gente viu aqui a Renata falar, não é? Não é a religião. Qual é o único critério que Jesus estabelece para saber quem vai passar à direita do que aqueles que vão passar à esquerda? A caridade. Tive fome e tu me deste de comer. Tive sede e tu me deste de beber. Eu estava nu e tu me vestiste. Eu estive preso ou enfermo, acrescento agora, ou num abrigo de crianças ou um abrigo de idosos, e tu foste me visitar. Eu estava sem teto, sem acolhimento, e tu me acolheste, tu me hospedaste. Jesus faz da caridade o único critério para saber quem vai passar à direita, que vai continuar reencarnando na terra, que vai se tornar um mundo cada vez mais feliz, além de habitar as colônias espirituais aqui adjacentes, mais felizes, daqueles outros que terão que sair daqui, porque são espíritos que não acompanharam a marcha do progresso. E Kardec pergunta, mas por que Deus, está em O Livro dos Espíritos, por que Deus permite os bons junto dos maus? Não seria mais fácil colocar os maus num lugar e os bons no outro, já resolvia o problema? E eles dizem, por uma dupla missão. Para os maus é útil porque eles aprendem com o exemplo dos bons, e para os bons é útil porque os maus lhes servem de prova. Então, como aqui é um mundo de provas, nós estamos fazendo uma avaliação, um concurso, não é verdade? E não precisa pagar a inscrição, né? A gente está aqui fazendo um concurso e eles, os maus, são a nossa prova. Eles são os nossos professores, são os nossos aplicadores. Eles é que vão nos ajudar a responder a pergunta. Então, quando o maridão errar, é para perdoar quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes, né? Olha que maravilha. Então já dá para tirar 10 na prova. Nós já estamos fazendo a prova com um gabarito do lado. Olha como a doutrina espírita é maravilhosa. Ela já nos fala que é fora da caridade que não há salvação. Já mostra a importância da caridade. Foi só isso que Jesus pediu. Não foi para ser batizado, para fazer iniciações místicas, para ser santo. Não. Pode até ser ateu, mas estiver fazendo o bem, exercitando a caridade que cobre a multidão de pecados. Não é só a caridade da esmola, mas a caridade moral, né, da benevolência, da indulgência, do perdão das ofensas e vários outros tipos de caridade, da paciência, da tolerância, enfim. Então nós já sabemos então como, e essa doutrina então é fantástica. Então podemos já tirar 10 na prova. E como é que é os mundos regeneradores? Bom, eles são, como é que são? Então eles são os mundos de transição. Olha, então é estágio passageiro. Não vai ficar muito tempo como condição de regeneração, não. Que podem se denominar de regeneradores. Então é algo rápido. Não é uma condição longa para chegar à condição de um mundo melhor. Em vez de eu explicar, nós vamos colocar um vídeo com uma narração, com uma voz bem bonita, que eu encontrei no YouTube. Eu não tenho aqui o autor. Mas mundos regeneradores. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos, de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma nascente é colocada ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes.
A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus sob os aromas do amor e da caridade que se expandem do seu seio. Mas, nesses mundos o homem ainda é falível, e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que o mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. É exatamente a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, na passagem em que Santo Agostinho nos fala sobre os mundos regeneradores, só que com a voz muito mais bonita e com imagens também muito mais agradáveis, não é? Mas eles então são mundos de transição. O que mais que a gente pode ver? Ó, de novo lá, de transição. E em obras póstumas, vamos ver também comunicações em estado sonambúlico das senhoras M e T, não foram identificadas, sobre a regeneração da humanidade. Vale a pena conhecer. Os Espíritos vão dizer, inclusive é o título do capítulo, que não dizemos como outrora, aproximam-se os tempos, não. Agora dizemos, os tempos são chegados. Então vejam que neste livro, não é? Inclusive no livro A Gênese, também de 1868, os Espíritos já disseram que o momento da transição já havia começado naquela época. E como nós temos mudado. Agora, não se refere a um dilúvio, né? Um cataclismo, não é? Um problema terrestre, um vulcão, não é? Um terremoto, não. Mas há uma revolução moral, dizem os Espíritos, não é? E aqueles, aqui ó, não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum sinal os vereis. E os que vos anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis, não é? A gente vai perceber a mudança das pessoas, a mudança dos espíritos que estão reencarnando aqui. Então, é necessário abalar esse edifício para se erguer um novo, que novas gerações o completarão. Como já chegou esse tempo, uma grande emigração, uma saída de espíritos se opera neste momento em que os habitam.
É como André Luiz nos fala, que é necessário limpar os umbrais da terra para que a terra avance. Então, por isso também tem reencarnado tanta gente atrapalhadinha, não é verdade? E a terra não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Não é essa a orientação que nós temos na doutrina espírita. A época atual é a da transição, já estamos na transição. E isso é um livro de Obras Póstumas, ou seja, a publicação, mas a informação dele, da comunicação, a gente teria que ver a data. Mas é por volta de 1870, mais ou menos, ou 68, já temos aí. Então, o fim do orgulho, do ódio, do ciúme, ou pelo menos a predominância do apego a tudo que é material vai diminuir nesse mundo de regeneração. Então, Nazaré, nem minha sogra, meu genro, minha nora, e que foi embora, que não ficou nesse mundo de regeneração, nunca mais envolveu, eu vou ficar com saudade da minha sogra, não é? A pessoa pode falar, não é? Por que vocês sorriram da sogra? Olha, a minha sogra é maravilhosa, é verdade. A minha sogra é maravilhosa. Ela é católica, mas ela acredita em reencarnação. Porque ela me diz: Nazareno, você só pode ser o meu karma de uma vida passada. É brincadeira, ela não fala essas coisas não. Mas ela acredita em reencarnação, é verdade. E ela então tem essa consciência interessante. Uma pessoa que pratica o catolicismo, muito dedicada, e ela é maravilhosa. E a sogra da minha esposa, essa então é fantástica. Veja como nós somos injustos com as sogras, não? Então, se alguém não acompanhar, olha aqui, muitos ao contrário, aí vão voltar, hão de voltar. Então, muitos espíritos que não conseguiram ficar na terra vão sair, mas vão poder voltar. Olha que doutrina consoante a lei de misericórdia, de justiça do Criador. Então nós temos a possibilidade, ou essas pessoas, de retornarem também para a terra, porque eles não eram essencialmente maus, tinham apenas a casca do mal, diz a mensagem. Então não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos espíritos substancialmente rebeldes, Então a gente vai ver, olha que coisa curiosa. E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, jamais ouvidas antes. Até entre as crianças, é o que a gente tem visto hoje. Só não tem acontecido, a gente não tem mais notícias, por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde recomenda que não se divulgue, porque as pessoas tendem a repetir aqueles atos, a não ser quando seja uma pessoa famosa, que aí não tem como esconder, não é? Mas muita gente pede, inclusive, para mudar o atestado de óbito, para não constar como suicídio, não é? Vocês sabem disso. A loucura, ou seja, os problemas de saúde mental, depressão, transtorno psiquiátrico, esquizofrenia, tudo, jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados dos números dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, através da escura nuvem que vos envolve, e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da era nova, ou seja, essa aurora, esse novo amanhecer, não é? Os povos estendem uns aos outros as mãos, como estamos vendo agora, não é? Nos nossos irmãos imigrando da Síria e de tantas regiões de sofrimento e de guerra, sendo acolhidos, sim, em muitos países da Europa, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas de desemprego também, mas fazendo também a sua parte. A campanha, não é? A hashtag I have room, eu tenho espaço, eu tenho casa para você. As pessoas se oferecendo para acolher imigrantes que jamais ouviram, que não sabem sequer falar a sua língua. Vejam que ato tão belo, tão bonito, que já podemos ver em nosso país, não é? Os preconceitos de raças e de seitas, não é? Vão se extinguindo, o fanatismo, a intolerância perdem terreno, ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Por toda parte fermentam as ideias, percebe-se o mal, experimentam-se remédios para debelá-lo, mas muitos caminham sem bússola e se perdem em utopias. E aí avança as mensagens do seminário, não é? O Espiritismo é a senda, é o caminho que conduz à renovação, porque destrói os dois maiores obstáculos que se opõem à renovação, a incredulidade e o fanatismo, não é? Ou seja, hoje as pessoas estão cada vez mais materialistas, não acreditam
E a doutrina espírita traz respostas racionais, de acordo com o bom senso, com a lógica, com a razão, de acordo com a ciência. E o fanatismo, né, que também tem provocado tantos problemas. Então, a gente vai trazer a máxima: fora da caridade não há salvação. E o Espiritismo, né, será triunfante da luta, por quê? Porque ele está nas leis da natureza, não é? Então, os princípios gerais, como nós temos o princípio da imortalidade da alma, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, não é? Da comunicabilidade dos espíritos, enfim, de Deus como a inteligência suprema, isso, como são leis da natureza, vão estar muito mais claros a cada dia que passa. Então, terão mais autoridade de nomes e de seus exemplos. Então, surgirão campeões que em voz alta se proclamam como tais, como espíritas, entre os de maior consideração e mais acreditados, não é? Daí tantas pessoas de alta relevância na sociedade, de influência social, não é? Da autoridade dos nomes e de seus exemplos o apoiarão, impondo silêncio aos que o detratem, pois ninguém ousará tratá-los de loucos. Esses homens o estudam em silêncio e aparecerão quando for chegado o momento oportuno. Olha aí, e a gente vai surpreender. Nós vamos conversar com uma alta autoridade, não é? Do governo, e a pessoa diz: olha, eu sou espírita, declarou-se espírita, não sabendo, pela imprensa, e depois, olha, você não sabe a quantidade de espíritas que nós temos, não é? Em toda parte. Então, como temos formadores de opinião, e essa transformação vai sendo gradual. Agora a gente precisa trabalhar, porque o mundo de regeneração combina com ação. Não é ficar só estudando, só lendo, só pensando, não, só fazendo prece, não. Prece é bom, prece é bom para a gente entrar em sintonia com os bons espíritos, para que eles nos inspirem para tomar as melhores atitudes. Esta é a função principal da prece, é para que a gente entre na sintonia mais elevada, e para que a gente haja, porque os espíritos não vão fazer aquilo que nos compete realizar. Nós temos que fazer a nossa parte, o dever de casa. Então, olha que coisa interessante. Já homens, né, que estudam o Espiritismo em silêncio, e aparecerão quando for chegar. As artes se acercarão dele também, não é? Como de uma mina riquíssima da doutrina espírita, e a arte então se tornará cada vez mais bela. E estamos vendo aí, não é, nascendo em toda parte iniciativas. Já temos a música espírita, a poesia espírita, temos a literatura espírita, temos, não é, a oratória, temos o teatro espírita. E nascendo também o cinema espírita. Teremos agora, não é? Está sendo produzido o Nosso Lar 2, baseado no livro Os Mensageiros, não é? A continuação da série A Vida no Mundo Espiritual, do Espírito André Luiz por Chico Xavier. Vamos investir cada vez mais para atingir novas pessoas, porque estamos falando ainda somente para espíritas, não é? Temos que começar a falar para tantos outros que têm fome, não mais de alimento, não mais de comida, mas fome de Jesus, o pão da vida que sustenta a nossa existência. As pessoas que têm sede de conhecimento, de esclarecimento, de entendimento, vamos levar Jesus, não é verdade? A água viva que descedenta a sede para todos sempre, sobre as luzes do Consolador prometido. Se já não temos, né, tanta gente hoje sofrendo do agasalho, vamos acolhê-los no entendimento fraternal, no acolhimento fraterno, na evangelização infantil, na orientação que podemos dar na casa espírita, nos grupos mediúnicos. Vamos acolhê-los em toda parte. Se há aqueles que estão perdidos, sem norte, peregrinos, pensando em cometer suicídio ou utilizando-se de drogas, de psicotrópicos, vamos apresentar Jesus, a luz do mundo, o farol que ilumina nossas vidas, para que tenhamos todos um roteiro seguro a seguir. Então vemos que em toda parte a caridade que Jesus nos fala ganha novos horizontes quando a gente percebe a possibilidade da divulgação da doutrina espírita. Vejam que lá no livro Paulo Estevão, Paulo de Tarso vai trazer uma mensagem muito interessante quando conversa com Barnabé, no capítulo 4, na segunda parte. Olha o que ele vai dizer: poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido. Temos que continuar fazendo a caridade material, a assistência e a promoção, sobretudo social. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. E o que é que o apóstolo dos gentios vai mais fazer? Divulgar o Evangelho.
O que foi que Jesus mais fez? Divulgar o Evangelho. O que foi que Francisco Cândido Xavier mais fez? Divulgar a doutrina espírita. A sua tarefa era o livro. Mais de 450 livros psicografados. Um exemplo, ele próprio era uma carta viva do Evangelho. Porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões, ensina Francisco de Assis. Então veja a importância da divulgação da doutrina espírita, da ajuda que devemos fazer às casas espíritas, não é? E aqui nós temos a questão das felicidades no presente, como nós falamos na questão 920, as tentações também são estudadas. Falamos aqui do critério que Jesus estabeleceu para separar os cabritos das ovelhas. Qual foi mesmo? Caridade, exatamente, não é? Ele fala também dos brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, mostrando, não é, que a gente não vai, o planeta não vai ser destruído, mas que temos, enfim, uma condição muito boa de avançar cada vez mais, meus amigos. Nós sabemos, então, como dissemos a vocês, que a doutrina espírita vem nos falar dessa regeneração da humanidade. Fala que os tempos já são chegados. Fala-nos que temos, enfim, uma série de questões já para transformarmos, que já é chegado o momento. Por que então não darmos as mãos? Lá na questão 932 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: mas por que tão comumente no mundo são os maus que predominam? E os espíritos superiores respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Eu vou colocar um parênteses aqui, um colchete. Covardes, nós somos omissos, nós somos coniventes com o bem, nós somos acomodados. Esse é que é o problema. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Então nós temos que deixar, não é? De ser. Já viram que tem muito espírita que é assim, meio morno, não é? Você pergunta assim: você é espírita? Sim, eu sou espírita. Você é espírita? A pessoa: não, assim, eu sou assim, espiritualista, né? Eu sou espiritualista e tal. Não, mas você falou que é espírita. Não, mas eu sou assim, sou simpatizante da doutrina e tal. Já viram algum irmão dessas religiões pentecostais ou neopentecostais que se declaram evangélicos dizer que são simpatizantes do Evangelho? Ou quente ou frio, morno eu vos vomitarei, como está na carta à Laodiceia, no Apocalipse. Vejam, está na hora de tomarmos uma decisão. Jesus nos disse há 2000 anos: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então está na hora da gente assumir, como fez Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o patrono dessa casa, no dia 16 de agosto de 1886, no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro. Ele, que era um homem público, respeitável, nobre, amado e querido por todos, reúne uma grande assembleia, milhares de pessoas, sobe na tribuna, faz uma longa dissertação acerca da doutrina espírita e declara-se publicamente espírita, o que foi um escândalo à época. Então vejam a coragem desse homem, que era conhecido como médico dos pobres, o apóstolo da caridade. Enfrentou muitas dificuldades por causa disso. E hoje é tão bom. Hoje aqui no Brasil, quando nos dizemos espírita, as pessoas: ah, você é espírita? Ah, então ficam achando que a gente é caridoso, não é? Acham que a gente é caridoso. E a gente não é caridoso. Nossos irmãos protestantes e muitos católicos são muito mais caridosos do que nós. Vocês sabem quanto é que eles dão? Do salário que eles ganham, bruto, de tudo que eles ganharem, de venda de imóveis, tudo, 10% do valor bruto eles doam para as suas igrejas. É o dízimo, que não é errado. Jesus não criticou o dízimo, não. Errado foram as indulgências, como nós criamos na época da Igreja Católica, quando muitos de nós estivemos lá e criamos as preces pagas e tantas outras questões que criamos. Mas ajudar a igreja sempre foi. Jesus elogia a oferta da viúva pobre, que nem podia doar, e ele elogia. Veio daquela mulher, ela doou mais do que todos aqueles outros que aqui se encontravam. Se fosse errado, ele diria: olha, a senhora não precisa dar nada não,
A senhora, por favor, fique ali naquela fila que é de pessoas que vão receber uma cesta básica. A senhora, por favor, não precisa dar nada. Mas ele faz o quê? Ele deixa que ela doe do que lhe faltava. E será que a gente dá 10% do bruto do que a gente ganha para ajudar o movimento espírita? Eu não dou. Eu ajudo muitas instituições, vou falar aqui somente a título de estimulá-las. Eu sou sócio colaborador da Federação Espírita Brasileira, da Federação Espírita do DF, que eu também colaboro, né, na área de divulgação. Sou sócio colaborador, inclusive conselheiro suplente da Comunhão Espírita de Brasília, onde ministro aulas de estudo sistematizado da doutrina. Sou colaborador da DIRA, que mantém o movimento Brasil Sem Aborto. Colaboro de vez em quando aqui com o Instituto Vida. Ajudo o clube Amigos da Boa Nova, lá do grupo da TV Mundo Maior. Também sou amigo do clube, aquele clube dos amigos da TVC, que agora é da TV FEB, não é? Que a gente ganha um DVD todos os meses, com um valor mínimo. E se somar tudo isso, não é que eu ganho muito não, mas está muito longe de 10% do meu salário. Será que a gente não podia fazer mais? Será que não está na hora da gente arregaçar as mangas e fazer mais? O espiritismo não tem dízimo, meus amigos. É porque na época que a doutrina espírita é apresentada ao mundo, os espíritos quiseram mostrar que ela era tudo menos religião. Então, o Livro dos Espíritos apresenta-se como filosofia espiritualista. E causou muito sucesso. Por que eles não trouxeram primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito mais acessível aos católicos? Não, porque se apresentasse o Evangelho, as pessoas iam abrir no século XIX, o século das luzes, da razão, da ciência, do positivismo. Ah, isso aqui é religião. Iam descartar no lixo, nem sequer iam ler. E então eles apresentam o Livro dos Espíritos. Qual o segundo livro? O Livro dos Médiuns. Um livro de difícil leitura, importante para todos nós. É o laboratório do mundo visível, ou seja, o aspecto científico da doutrina espírita. E somente 7 anos depois, quando já era chegada a hora, os Espíritos apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Emmanuel nos diz que isso, no seu tríplice aspecto, é na religião que a doutrina espírita tem o seu vórtice mais importante e mais belo. Se fosse apresentado. Então, quando eles apresentam lá no Livro dos Espíritos, somente com 501 perguntas e respostas. Não era essa versão que nós conhecemos de 1019 perguntas, não. Numeradas, né? Porque tem muito mais dentro delas. Tem A, tem B, tem enfim. Mas era uma versão sintética, compacta. E aí eles vão apresentando cada vez mais, porque é o caráter progressivo da revelação. Aí depois que já tinha muitos adeptos, ela pode trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas muita gente não aceitou a reencarnação, como na Inglaterra. Sir Arthur Conan Doyle, por exemplo, vai divulgar a história do espiritualismo, que foi traduzido inicialmente como história do espiritismo, como equívoco, e vai, não é, defender o espiritismo em inglês, que não fala da reencarnação. Numa obra de 600 páginas, está 4 páginas comentando en passant sobre o emérito codificador Allan Kardec. Então as pessoas não conhecem o espiritismo, nem na Inglaterra, nem na América, nem em muita parte do mundo. E a gente não tem nenhum programa de TV em rede nacional, nós não temos. Tinha o programa Transição, que passava em alguns canais, não todos os estados. Temos a febtv.com.br, temos pela internet, via satélite. Em algumas cidades, em TV por assinatura, TV a cabo. Não merecíamos pelo menos um programa. Merecemos fazer muito mais. Então, não é pedir muito, mas é lembrar desse grande compromisso nessa era da transformação, que precisamos fazer através da educação, e da educação vai ser através da divulgação dessas leis que regem o universo, que dizem de onde viemos, para onde vamos, porque sofremos, como encontrar a verdadeira felicidade. A que devo a minha vida, eu teria me suicidado se não fosse a doutrina espírita. Ah, Nazareno, mas eu venho para a palestra, eu tomo meu passe, eu até ajudo aqui. Resolve. 642 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta se bastará ao homem não praticar o mal para alcançar a sua felicidade futura e ser agradável a Deus.
E o que os Espíritos respondem? Não. Não basta fazer o mal, não é? Está lá escrito que o homem deve fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá pelo mal que surja da sua omissão no bem. Se a gente podia fazer um bem e não fez, dali surgiu o mal, nós somos corresponsáveis. Se legalizar o aborto em nosso país, nós seremos considerados abortistas, corresponsáveis. Se legalizarem as drogas, como o Supremo Tribunal Federal está agora, já com o voto do relator a favor da descriminalização do artigo 28 da Lei de Drogas, liberando todo tipo de drogas em nosso país, expondo a nossas crianças, a nossa juventude, nós seremos também considerados, não é, defensores das drogas, porque não fizemos nada. Então convoco a vocês para que ajudemos um pouco mais. O Espiritismo não tem e jamais terá dízimo, mas para ajudar um pouco mais, para sacrificar as nossas ocupações fúteis, dizem os Espíritos. Não é, eles dizem, vivei como vivem os homens de vossa terra. Não é para se transformar isso num negócio, numa profissão, não, mas para que façamos a nossa parte, para que esse mundo de regeneração chegue mais rápido, para que sejamos mais felizes, porque nós retornaremos para cá. E o que queremos colher? Como estará a terra daqui a alguns anos? Dependerá da nossa atitude hoje. Nós não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo ao nosso redor. Então vamos fazer a nossa parte. Lembrar que Jesus nos diz, não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. E ele depois nos ensina, podereis fazer tudo aquilo que eu faço, e muito mais se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz, e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E eu gostaria de convidar Chico Xavier para fazer a nossa prece. Quero que vocês fiquem bem concentrados. Vamos tentar conectar com o Chico Xavier, mas vai ser em vídeo, vai ser uma homenagem feita a Chico no Congresso de Medicina e Espiritualidade. Mandar um abraço para a doutora Marlene Nobre, agora no mundo espiritual, desencarnada recentemente, e vamos conhecer um pouco Chico Xavier. Nascido 27 de abril de 1910, de uma família de 15 crianças, pobre, e aos 21 anos de idade encontra às margens do açude Emmanuel, o seu orientador espiritual, que o levaria a psicografar centenas de livros, trazendo-nos mais luz, mais esclarecimento, o conhecimento do mundo espiritual, consolando as mães, trazendo alívio aos corações que choram, trazendo-nos a fé, o esclarecimento. E por isso o Brasil é o maior país espírita do mundo, porque ele foi o maior divulgador da doutrina, com a sua obra e com seu exemplo. 92 anos dedicados ao serviço do próximo, e ele vai nos trazer a prece do servidor de Emmanuel, psicografada por ele. As legendas estão em inglês, mas vocês podem acompanhar os vídeos